Estamos de volta para mais um bloco conversando com o vereador do PT eleito, o vereador eleito do PT, André Camay. Bom, eu tinha feito a pergunta, como é que você viu a adesão de parte da direita, dos bolsonaristas ao projeto da deputada Érica? E o Acre, inclusive. Né? Eu penso o seguinte, Astério, esse é um debate que está muito mais na sociedade. Está acima das ideologias? Está acima, eu acho que sim, acredito que sim, né? Porque isso tem a ver com o dia a dia de todo mundo. Mas veja, o presente, questão, né? O presente, o momentâneo aqui, né? Veja, vamos pegar o exemplo do Acre. Quando a proposta caiu lá na Câmara, as primeiras 3 pessoas que aderiram foram as mulheres. Sim. As 3 deputadas aqui do Acre. Meire, Antônia Lúcia e Socorro Nery. Isso assinaram na hora. Na hora, sem questionar. Porque o debate é importante acontecer. Mas tem um outro fator. Porque essas questões de direitos e de trabalho, elas sempre atingem de forma mais direta as mulheres. Astério, uma mulher que tem 2 filhos, tem um filho em casa, que tem uma jornada de 6x1, de 8 horas diárias de trabalho, quando ela chega em casa, ela tem uma nova jornada. Ela tem que cuidar dos filhos, organizar tudo para outro dia, fazer comida, organizar. Essa acaba sendo uma tarefa que coube muito mais às mulheres até hoje. Né? Isso precisa mudar, isso precisa ser mais compartilhado. Né? Na verdade, deve ser totalmente compartilhado, mas infelizmente essa é a realidade que a gente vive. Exatamente, a renda é inferior, tem tudo isso. Então, as mulheres reagem rápido. Os homens aderiram depois de muita pressão. Né? Pressão nas redes sociais, pressão nas ruas, as pessoas falando, cobrando enquetes e tal, tudo isso que aconteceu. Né? Mas é importante, eu acho que a maior ganho desse processo agora, Astério, foi ter tirado as pessoas dessa certa coisa de dizer não é comigo. Fazia tempo que não tinha uma pauta assim boa para mobilizar, mexer com as massas. E essa é uma pauta que mexe dentro da sua vida, no cotidiano, momentânea. Eu estava falando para você antes aqui dizendo o seguinte, olha, quando você olha para a reforma previdenciária, um jovem de 20, 25 anos, ele não consegue projetar a vida dele até os 70, até os 60, para saber essa questão da contribuição. Ele prefere não contribuir. Mas quando eu estou falando da possibilidade de ter um dia a mais, para que ele possa cuidar melhor da sua família, para que ele possa praticar um esporte, para que ele possa fazer formação, vai acontecer agora. Então isso é importante para todo mundo. Né? Porque essa ideia de que você vai ter, por exemplo, o sábado aí, você pode estudar, você pode ter o lazer, mas não quer dizer que o cara vai ficar dentro de uma rede, não, meu amigo. E outra... Ele vai trabalhar, ele vai ter outras coisas para fazer. Você vai poder cuidar melhor da sua relação, por exemplo, com a sua comunidade, com a sua igreja, com a atividade esportiva que você faz, fazer um trabalho social no seu bairro, o que você quiser. Mas, sobretudo, Astério, eu penso o seguinte, eu vejo um debate no Brasil, sobretudo dos que se dizem do campo conservador, que boa parte deles são muito mais de um campo reacionário do que conservador, mas... essa situação dialoga de forma direta. Ora, como é que eu posso ser a favor de uma família, de um cuidado com a família, de uma relação com a família e não querer que o trabalhador conviva mais com a sua família? Esse é um desafio. Levar para o canto do ringue. Para o canto do ringue, vamos lá. Então, tudo bem, nós estamos discutindo aqui a relação de família, eu sou a favor disso. Então, eu acho que o trabalhador precisa conviver mais com a sua família. Precisa dar tempo para os seus filhos. Inclusive, você está pensando, se você pensa em Deus como misericordioso, você está pensando em Deus, você quer o bem da sua pátria, você também quer, e se quer da família mais ainda. Lógico. E eu penso o seguinte, além disso, obviamente, ninguém está colocando uma oposição entre o trabalhador e o patrão, e o empresário, e o empreendedor. Não é isso. Nós precisamos encontrar um caminho onde a gente não prejudique a economia do Brasil, e a economia do Brasil vai bem, vai crescendo, né? A gente está chegando a níveis importantes na economia do Brasil novamente com o presidente Lula, mas a gente precisa não criar um problema, mas a gente precisa também olhar para o trabalhador e para a qualidade de vida desse trabalhador. A economia do Brasil não pode se sustentar às custas de um sacrifício quase desumano das pessoas. Né? Esse, para mim, é o desafio de nós como civilização, como sociedade. Tem uma pauta aí, gente, vamos virar a página um pouquinho aqui, conversar com o André, porque o tempo está correndo e o assunto é muito bom, e a gente vai trazer outras pessoas para fazer o debate também, tá bom? Vai vir gente do campo empresarial, deputados federais, senadores, trazer Márcio Pitaquê, trazer Petecão, Jorge Viana vem aqui também, que esse aqui é um espaço democrático para todo mundo tratar desse assunto. Mas, André, sábado, dia 23, o PT aqui de Rio Branco vai fazer um daqueles encontros, né, para discutir. Exato. Astério, esse eleitoral do PT, processo interno de eleição do PT, de direção, também que vai acontecer no ano que vem. Mas esse encontro, ele vai ser dia 23, lá no auditório do Senac, ali na frente do Santa Juliana, e eu já quero aproveitar aqui para convidar todos os companheiros e companheiras que são filiados e simpatizantes do PT, que vão lá a partir das 8 horas da manhã
no auditório do Senac, que a gente vai ter um momento que vamos discutir o governo Lula 3 e as perspectivas para o Acre, com todos os companheiros que estão nos cargos federais aqui no Acre. Né? Eu queria te fazer um parêntese aqui. Né? Por que o PT não consegue capitalizar as ações do governo federal do presidente Lula aqui no Acre? A gente vê investimentos na BR-364, 317, a gente está vendo, financiamento da agricultura familiar, construção de casas populares, do Minha Casa Minha Vida e tal, mas não capitaliza. Isso aqui vai para o prefeito, vai para o governador, vai para os prefeitos do interior, distribuição teve aí mais de 5 mil cestas básicas distribuídas agora recentemente, mas no PT nem aparece nessa história. Primeiro porque não somos nós que estamos na gestão dos municípios e do Estado, né? Sim. Que acaba quem faz a execução direta. Mas não são nem convidados, né? Tem essa questão. Mas nós temos além de não ser convidado, ainda tem um movimento de esconder o presidente Lula do seu próprio governo. Né? Isso é um outro fato, é um problema que aí está numa questão de caráter de algumas pessoas, mas enfim. Então eu vejo, Astério, que nós, inclusive, vamos discutir isso lá. Vamos discutir como é que a gente participa de forma mais direta disso, como é que o PT se responsabiliza pela comunicação disso, do papel que o presidente Lula tem, que o governo do presidente Lula está tendo agora nesse processo de desenvolvimento no Acre. O que a gente está fazendo, o que está trazendo de investimento, o que está vendo aí. Eu vejo deputados que andam na BR, fazem imagens e tal, e ali parece que de repente brotou aquele asfalto. E não foi assim. Foi uma decisão política, porque no governo anterior não teve investimento na BR e ela se destruiu. A gente viu o que aconteceu. Então eu penso o seguinte, Astério, esse encontro ele vai servir para isso também. Para que a gente faça uma reflexão sobre qual é o nosso papel, né, nesse debate do governo do presidente Lula. E entender quais são as perspectivas. Nós estamos contando aí com a possibilidade do nosso ex-senador, ex-governador Jorge Viana participar e ele fazer uma fala sobre isso, né, com os nossos companheiros que estão nos cargos federais. E nós vamos ter também um debate sobre o PT no Acre, em Rio Branco, e as perspectivas de futuro. Aí eu, Daniel Zen e outros companheiros vamos fazer esse debate lá na mesa. Mas queremos chamar todo mundo, porque não é uma plenária, né, aquelas plenárias deliberativas e muito isso. Mas é um encontro, é para a gente se ver, né, para a gente se ver, se encontrar, se abraçar e construir, começar a discutir e construir um caminho futuro. 2026 está na próxima esquina, né? Porque a gente está com... falta um ano e pouco, pessoal. Isso aí. Parece tão distante, mas não é distante. Isso aí. Até porque o processo eleitoral ele é muito dinâmico, né? E começa bem antes do dia da eleição. Exato. Não é? O PT terá um candidato a governador em 2026, porque a gente sabe que Jorge Viana é pré-candidato ao Senado. Ele já declarou isso aí, essa disposição ao Senado. Aí a gente vê pesquisas eleitorais sobre presidente Jair Bolsonaro, 60%, 70%. Presidente Lula, sempre com 30%. Na casa dos 30%, 34%, 35%, isso. 29%, 35% e tal. Jorge Viana sempre aparece com seus 30%. Sim. Você acha que essa margem dá segurança para o PT lançar, pelo menos no primeiro turno, um nome para o governo, sendo que o Jorge Viana pode ser candidato ao Senado? Olha, Astério, eu acredito que sim. Eu acho que o PT não pode... O PT e o campo progressista, né? Eu tenho que falar aqui em nome da federação, não necessariamente o nome do PT, mas nós temos o PCdoB, o PV e outros partidos desse campo, né? Precisam discutir essa possibilidade. Eu sou defensor de que a gente não tire isso da pauta de forma prévia. Né? Que a gente deixe isso na pauta. A princípio, eu acho que nós devemos construir para ter. Um nome, né? para disputar. Para que a gente faça o debate. Astério, veja, eu vejo agora aqui no Acre, nós não temos um debate sobre um projeto de desenvolvimento. Nós precisamos colocar isso na pauta. Né? Nós tivemos um ciclo de 20 anos de um projeto que aconteceu, que implementou coisas importantes no Acre, tirou o Acre de uma condição e elevou o Acre a uma outra condição. O povo tomou uma decisão de mudar esse espectro e isso é legítimo da democracia. Né? E nós temos um outro ciclo que está sendo liderado pelo governador Gladson. E nós temos, eu penso que nós, do nosso campo, precisamos propor um novo ciclo. Né? Nós precisamos propor um novo caminho. E esse ciclo precisa ser amadurecido no debate na sociedade. A eleição serve para isso também. Né? Ela serve para que a gente amadureça esse debate. Claro. Né? Então, eu penso que nós não devemos, se nós temos um projeto político de governar o Acre, de desenvolver o Acre, de pensar o Acre produtivo, justo, nós precisamos entrar nesse debate. Então, eu penso que o PT deve sim, e todos os outros partidos do campo progressista devem sim, olhar para 2026 com a possibilidade de ter chapa completa. De ter candidato a governador, governadora, de ter candidatos a senador, de ter candidatos a deputado federal, de ter candidatos a deputado estadual. É a participação do processo democrático. No interior, como é que está o PT? Olha, no interior, nós
tivemos o resultado dessa eleição, ele foi geral, né? Então nós Sim. elegemos, se eu não me engano, Astério, nós elegemos 4 vereadores no estado todo, somente, né? Não ganhamos nenhuma prefeitura e participamos do debate de algumas prefeituras no interior, mas o PT está se reorganizando, né? Nós estamos fazendo esse processo para dentro em todos os municípios. Nós estamos dialogando, o presidente Daniel Zen, o Cesário, que é presidente, não está em exercício, mas é o presidente eleito do PT, também tem colaborado com essa questão. O próprio ex-senador Jorge Viana, hoje presidente da APEC, sempre que vem aqui, dialoga com os companheiros do interior. Então a gente está num processo de reorganização. Acho que o PT precisa entender agora o seu papel. Perdeu sua última prefeitura, Perdeu sua última prefeitura. E nós vamos, né? Exatamente, nós vamos começar um novo A diferença momento. É pequena, né? Pequena, 120 votos mais ou menos. Exatamente, Né? Mais ou menos 120 votos. Quer dizer, tem uma porque a gente às vezes olha para a política e assim para o poder, não, quem ganhou, ganhou, mas tem uma massa Lógico. da oposição que é grande. Vamos pegar Rio Branco, Astério. Vou te dar um exemplo de Rio Branco. O prefeito Bocalon foi reeleito com 54% dos eleitores que foram às urnas. Sim. Desses que foram às urnas, 45% não votaram nele. 45%. Exatamente. E 25% não foram às urnas. Então nós temos margem para diálogo com um número grande da população. Entendeu? E nós devemos fazê-lo. Fazer esse debate com toda tranquilidade. Eu tenho que encerrar o programa, mas eu tenho que fazer uma pergunta que está aqui faz tempo. Eu quero que você seja breve. Eu vi um debate a nível nacional, inclusive a deputada federal Gleisi Hoffmann estava envolvida nele, e alguns questionamentos de que o PT deveria voltar às suas pautas dos trabalhadores, porque ele assume muitas pautas de costume e isso tem prejudicado popularmente o partido. Eu penso o seguinte, Astério, o debate sobre pautas de costume ou as pautas identitárias, como está sendo dito, elas não podem ser esquecidas, porque elas são questões relacionadas às pessoas e à vida das pessoas. Mas o centro do nosso debate são os direitos dos trabalhadores, é o enfrentamento às desigualdades, é o enfrentamento à fome, é o enfrentamento à pobreza. Essas outras questões permeiam isso. Astério, a maioria das pessoas que passam fome no Brasil são mulheres negras, são homens negros, os trabalhadores das mais precárias são pessoas negras, enfim, isso não pode ser negado. Mas a nossa luta, ela deve estar centrada na garantia dos direitos humanos, do ponto de vista do enfrentamento à pobreza e às desigualdades. Então, o que a presidenta Gleisi e outras pessoas têm dito é isso, é que nós devemos centrar o nosso debate público nas questões das classes sociais, dos trabalhadores, dos direitos básicos das pessoas, né? Então, esse é o debate que está André, colocado. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Daqui a pouco eu converso no terceiro bloco com a ex-professora, não professora, uma vez sempre será professora, Almelinda Cunha, tá? A gente vai falar do dia 20 aí, né, que a gente tem muito que debater sobre isso. Volto já, depois do intervalo.